No vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar um plugin para desenhar círculos no AutoCAD através de uma linguagem de programação. Meu nome é Arlan Alves, eu sou o criador e desenvolvedor do método TurboCAD, o método que vai te ajudar a transformar o seu AutoCAD em uma máquina de fazer dinheiro. Já estou compartilhando a minha tela do Visual Studio aqui. Se você não viu as aulas anteriores, eu recomendo que você veja, porque eu já ensinei como que funciona toda essa estrutura do plugin aqui. E no vídeo de hoje eu vou apenas copiar esse código e adaptar ele para criar círculos. Eu não vou perder tempo mostrando como é que essa estrutura aqui funciona. Então dá uma olhada nesse outro vídeo que eu vou deixar no card aqui. E aí você vai entender todo esse passo a passo. Beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer uma cópia desse comando aqui, ó. Comando desenha linha. Vou jogar aqui embaixo. Vou renomear esse comando desenha linha para desenha círculo. E agora eu vou sair adaptando o código. Na verdade, a gente vai descartar algumas partes que não servem e vamos usar a parte boa do código, tá certo? Que faz parte da estrutura padrão dos plugins. Aqui o nome da subrotina eu vou ter que mudar também, tá? Vou colocar o mesmo nome aqui, ó, desenha círculo, beleza? E todo esse código aqui, ó, ele é padrão até aqui, ó. Até aqui. Aqui a gente não mexe nada, tá? A gente já aproveitou completinho. Agora esse código aqui, ó, que é o código que desenhava as linhas, que eu ensinei em outra aula, a gente vai deletar ele, porque ele desenha linha e a gente quer desenhar círculo, tá certo? É um pouco diferente e eu vou te explicar como é que faz isso aqui. A única coisa que a gente pode deixar aqui, por enquanto, é um ponto 3D desse ali, ó, tá certo? Vou deixar aqui essa variável aqui que define um ponto 3D, porque a gente vai criar um círculo e um círculo ele precisa de um ponto no espaço, tá certo? A gente sabe disso, mas eu vou te explicar como é que cria esse ponto aqui. E esse resto de código aqui para baixo também é padrão, a gente vai usar ele completamente, sem mudar nada praticamente, beleza? Aqui ele ficou passando o objeto line que a gente tinha aqui, que a gente deletou, tá certo? E aqui no lugar desse objeto line a gente vai passar o nosso objeto círculo, que a gente vai criar agora. Então como é que eu faço isso? Para criar um círculo, a gente precisa criar um objeto do tipo círculo e passar alguns valores para ele, né? Que são as propriedades dele, as características dele, como qual que é o raio do círculo, qual que é a posição no espaço, qual que é a cor, qual que é o layer, enfim, várias propriedades que a gente pode passar para ele, tá certo? E para fazer isso é bem simples, a gente vai criar uma variável local aqui. A gente inicia a variável assim, ó, dim, e a gente dá um nome para ela, que no caso eu vou colocar círculo 1, vai. Vou dar um as circle, que é exatamente o que eu quero criar. Então eu criei uma variável, dei o nome de círculo 1, e ela é do tipo círculo. Agora eu preciso criar um novo círculo, né? Porque aqui eu só apenas declarei a variável. Eu criei uma instância da variável. Agora eu preciso atribuir um valor a ela. E aí como que eu faço? Aqui na frente eu coloco assim, ó, new igual a new circle, né? Ou seja, eu vou criar um novo círculo. E aqui eu vou abrir parênteses. Aí ele fecha automaticamente e eu vou dar um Enter aqui embaixo. Eu poderia atribuir valores para ele aqui dentro, tá? Mas como tem várias propriedades que a gente precisa atribuir, eu vou preferir atribuir aqui embaixo. Então como é que eu vou fazer isso? Ó? Eu copio o nome da variável aqui, dou um Ctrl C, jogo aqui embaixo. E aí eu coloco, por exemplo, um ponto aqui, tá certo? E o que eu quero definir desse círculo? Eu posso definir o Color Index aqui, ó. E aí eu vou dar um igual e vou falar que o Color Index é 3, por exemplo, vamos criar ele verde, beleza? E aí eu vou repetindo aqui e vou adicionando informações que eu quero. Por exemplo, uma das informações que provavelmente a gente vai precisar passar é o raio, tá certo? Qual que é o raio do círculo, né? Então eu vou colocar aqui, ó, raio, que é esse cara aqui, ó, radius, igual, e eu preciso passar um valor. Eu posso simplesmente vir aqui e passar que o raio é 10, por exemplo, tá certo? Então eu vou criar um círculo com raio 10. E agora eu posso passar aqui o lugar no espaço que ele vai ficar, né? O center point dele, né? Que é o centro do círculo. Onde que é o centro do círculo, né? Então vamos acessar aqui, ó, o center. O center dele vai ser igual a um ponto 3D aqui nesse caso. Eu vou passar esse start point aqui, ó. Por isso que eu deixei esse start point aqui, tá certo? Apesar que eu poderia também passar assim, ó, tá? Eu poderia digitar direto aqui as coordenadas. Por exemplo, 0,0,0. Vamos ver se ele vai aceitar. Ele não aceita. Ele não aceita assim não, tá vendo? Ele fica com um erro aqui, tá certo? Então a gente passa um ponto 3D mesmo para ele aqui, que aí vai funcionar. Tá vendo que é esse cara aqui, ó, o Start Point, que é o centro do círculo, tá? É diferente da linha que eu criei na aula anterior, porque a linha a gente precisava de 2 pontos, que é o ponto de início da linha e o ponto de fim da linha. O círculo ele só tem um ponto, que é o ponto central, tá certo? Então a gente vai especificar
esse ponto central aqui. Então, com esse código, a gente já consegue criar um círculo. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso pegar esse círculo aqui e passar ele aqui, para ser adicionado ao Model Space. No nosso caso, a gente abriu aqui, a tabela do Model Space, tá certo, gente? Não é uma regra que você tem que criar no Model Space. Eu poderia colocar Paper Space aqui, tá? Mas, nesse caso, a gente está criando no Model Space. Então, eu vou passar aqui o círculo 1 para o Model Space. E agora, a transação também vai adicionar esse círculo ao banco de dados, beleza? Aqui a transação salva, é feito o salvamento da transação aqui e a gente finaliza o código, tá certo? E agora a gente precisa testar para ver se está funcionando. Então, eu vou dar um play aqui. Bom, o AutoCAD já abriu aqui, eu vou criar um desenho novo e eu preciso carregar a nossa DLL aqui. Vamos usar o comando netload, vou dar um enter, vai abrir esse diálogo e está aqui a DLL do nosso projeto. Desenha elementos 2D. Vou dar um open e agora eu preciso acessar o comando que a gente criou lá na linguagem de programação, tá certo? É esse comando aqui, esse nome aqui, desenha círculo. Vou copiar ele aqui e vou levar lá para o AutoCAD. Bom, e aqui no AutoCAD eu clico aqui na linha de comando, colo e dou um enter, E aí tá lá, o círculo foi criado, tá vendo? Bem legal, né? E aí, da mesma forma como eu fiz com as linhas, você pode criar vários círculos aqui, tá? Você pode criar um loop aqui para criar vários círculos na horizontal, na vertical ou em qualquer lugar. Isso eu vou ensinar para você numa outra aula, porque eu preciso te ensinar antes um outro conceito que a gente chama de estrutura de repetição, que é um laço, tá certo? Então, eu vou gravar uma outra aula só para te mostrar como criar vários círculos de uma vez só, através de um laço de uma estrutura de repetição. Bom, se você gostou desse conceito aqui e você quer aprender mais a respeito disso, você quer aprender a criar outros elementos, eu recomendo que você acompanhe a nossa playlist Mão na Massa. Nessa playlist eu vou criar vários vídeos onde eu vou te ensinar a criar diversos elementos para o AutoCAD e isso vai te permitir adquirir conhecimento suficiente para você conseguir montar um plugin boladão, um plugin que vai realmente criar uma automação no AutoCAD para que você possa transformar o seu AutoCAD em uma máquina de fazer dinheiro, beleza? Então dá uma olhada lá no projeto Mão na Massa e até a próxima aula.